Seja conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É um texto importante, propício para os dias de hoje, principalmente para um culto de ensino, né? Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta e só responde com muita sinceridade, tá? Amém? Amém? Amém. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante, né? Nós estamos vivendo um tempo de escassez de profetas, mas profeta de verdade, que denuncia pecado e que opera milagres e que profetiza o futuro. Amém? E a verdade é essa, que nós todos estamos vivendo assim. Mas é interessante também que, se você entrar no meio de uma multidão de servos de Deus, de homens e mulheres de Deus, e perguntar quem é profeta, quase todos vão estender a mão e dizer: eu sou profeta. E por que não dizer que 95% destes dirão que são profetas? E se a gente ler e colocar, não ao pé da letra, mas dar sentido no que a palavra diz, nós não vamos ver que todo mundo é profeta, não é assim? Que a Bíblia diz que Deus deixou muitos para apóstolos, pastores, enfim, não é? Então nós precisamos entender que nem sempre, nem todos são profetas. Tem gente que tem o dom de visão e pensa: eu sou profeta. Tem gente que fala em línguas e pensa: eu sou profeta. E não é assim. Ou é assim? Hã? As crianças estão com mais coragem de responder. Amém. Nesse tempo aqui, aleluia, fala que não havia profecia. A palavra do Senhor não era manifesta. Por causa de quê? Alguém sabe me responder? Por que razão? Que não se manifestava? Por causa das falhas. E principalmente da falha daqueles que estavam na direção. Principalmente. Quem estava na direção nesse tempo? Ofni, Finéias e o sacerdote Eli. Eram os que estavam em destaque na direção desta igreja, embora a palavra igreja não tenha sido escrita no Antigo Testamento. O que acontece? Falharam, pecaram, né? E todos, acredito que quase todos conhecem a história e sabem que Ofni e Finéias prostituíam diariamente, e a Bíblia até menciona que as mulheres se ajuntavam aos bandos na porta da tenda da congregação. E o que eu acho interessante nesse texto aqui é que quando a situação está difícil, quando a situação está ruim, quando tem escassez de profeta, quando falta milagre, quando falta homens e mulheres de Deus com coragem, Deus vai lá e levanta um para poder mudar a história, para poder transformar a situação. Aleluia. E assim acontece nos nossos dias. Embora alguns hoje não tenham mais o hábito de acreditar, de crer, de ter a fé que Deus realiza milagre, que Deus ainda fala com o homem, né? E acredito eu que por estarem até mesmo, entre aspas, calejados da situação espiritual da Igreja de Cristo, porque hoje é profecia em cima de profecia, profeta em cima de profeta, profeta atropelando profeta por aí, né? Por essa razão que eu disse que nem todo mundo é profeta.
congregações, tem homens e mulheres que ficam em busca disso. Vai no irmão Alex e fala: irmão, ora aí porque eu estou com um problema. E aí quando termina a oração, ainda que o irmão Alex não diga nada, pergunta assim: o senhor viu alguma coisa? Deus te mostrou alguma coisa? E assim, irmãos, às vezes procura pessoas aqui, homens ali, está profeta de um lado para o outro, e a coisa não funciona desse jeito. Deus fala na hora que Ele quer, e quando Ele quer, e usa quem Ele quer. Amém? E eu acho interessante porque eu conheço homens e mulheres de Deus dentro dessa congregação aqui, que eu vejo que Deus realmente usa, que Deus realmente fala através dessas pessoas. E por essa razão que eu estou falando aqui, quando a situação está complicada, Deus tem que levantar alguém para poder mudar a situação. Deus escolhe alguém, talvez aquele menor, aquele que ninguém dá nada, e fala: esse daqui me serve, eu vou usar esse. Aleluia. E assim que eu olho para esse tempo na vida de Samuel, embora quem lê a história sabe que Samuel não era qualquer um, desde quando fora profetizado que ele viria, né? Quando Ana estava lá chorando, lamentando porque não tinha filhos, e Penina criticava ela, abusava dela todo o tempo, dizendo: você não tem, eu tenho, eu posso e você não pode, né? E isso deixava Ana amargamente triste, de forma que não comia, não se alimentava. E num certo dia, como todos conhecem a história, está Ana dentro do templo orando, chorando na presença do Senhor. E o sacerdote Eli, diz a Bíblia, que estava sentado lá, vamos dizer que como o irmão Marlon, ali na porta da igreja, do templo. E ele observa que Ana estava só ali dentro do templo, e chorava, gemia, mas não ouvia a sua oração. De forma que ele vai até ela e fala: olha, mulher, chega de tanto beber, você já bebeu demais. E aí levanta aquela mulher cheia de autoridade e fala: olha, eu não estou assim, eu estou me derramando na presença do Senhor. Aleluia. E ela fala algo que é interessante: posso ser uma mulher atribulada, posso estar cheia de problemas, mas eu estou aqui na presença de Deus. Isso é importante, irmãos. E isso alegra tanto o coração de Eli, que ele profetiza na vida dela. Diz para ela: olha, pode ficar em paz, na hora certinha Deus vai te entregar a sua vitória. Não é assim? E aí vem Samuel, por causa de um voto que ela fez, e ela vai lá e cumpre, dizendo: não, Senhor, eu vou lhe entregar ele, vou te devolver ele. E ele vai viver todos os dias aí de sua vida na tua presença. Não vai ser cortado o cabelo dele como um sinal de que ele é do Senhor. E enfim, e assim ela cumpre com o voto, e ele vai parar na casa do sacerdote ali. E ali Deus começa a usar de forma poderosa. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, irmãos, é que tem coisas parecidas com as de hoje, desse tempo, com o que acontece hoje. Tem um crente, servo de Deus, homens e mulheres de Deus, que não conseguem mais entender que é Deus que está falando. Samuel não conhecia, era diferente. Não conhecia, ainda não tinha escutado a voz do Senhor. Por isso que eu perguntei no início aqui: quantos já ouviu a voz do Espírito Santo? Pastor, eu nunca escutei a voz do Espírito Santo. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? Eu afirmo com todas as letras para todos os que estão aqui dentro. Tem gente aqui que pensa que ouvir a voz do Espírito Santo é só quando um som em alta voz
dizendo: olha, meu filho, eu estou com você. E não é só dessa forma que funciona. Não é só desse jeito. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia. Deus. Quando Deus chama Samuel pela primeira vez, ele não entende. Pela terceira vez, ele não conhece aquela voz. E na terceira vez, ele diz para ele: olha, vai lá. E quando te chamar de novo, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Aleluia. Irmãos, eu queria que você entrasse dentro dessa história, com a sua mente dentro dessa história, e você vai ver o quanto isso daqui é importante. E aí Deus chama Samuel pela quarta vez e ele responde: fala que o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, ele entendeu que não era Eli, mas que poderia ser Deus que estivesse lhe chamando. E responde. E o que eu acho interessante é que quando Deus chama e ele passa a entender e passa a conhecer a voz, a história inteira começa a ser transformada aqui nesse momento. Deus já havia enviado profetas até Eli para dizer para ele que o negócio estava bagunçado demais, que não era para ficar daquele jeito. Mas não resolveu. E aí pega um menino que, se não me engano, aproximadamente 12 anos, não sei mais, e começa a falar. Começa a trazer coisas interessantes ao coração de Eli. Dá uma visão e mostra que tudo se perderia. E agora eu te pergunto: você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. É necessário ouvir a voz do Espírito Santo. É preciso ouvir. Não adianta o crente vir e ficar seco dentro da congregação, ficar seco em casa, no trabalho, aonde for, não ter contato com o Espírito Santo. Vai levar à morte espiritual. Não vai conseguir viver na presença de Deus. Vai se afastar. Por quê, pastor? Porque é Deus que nos conduz, irmãos. Se o Senhor não nos conduzir, a gente não vai conseguir caminhar. Verdade. Não vamos alcançar absolutamente nada. Se Deus estiver falando com você e você não estiver atento a ouvir, é aqui que você não vai ouvir a voz do Espírito Santo. É aí que você não vai conseguir entender. Porque o crente, além de ter fé para isso, ele precisa estar atento. O foco tem que ser 24 horas Cristo. A atenção tem que estar voltada para Ele o tempo inteiro. E na maioria das vezes nós cocheamos em dois pensamentos. Será que eu vou por aqui ou por ali? Aí até pergunta: Espírito Santo, para onde que eu vou? O que eu devo fazer? O que eu devo pregar? O que eu devo falar? Isso que o Senhor está falando, será que é de mim ou da minha cabeça? Surge dúvida o tempo inteiro. Por quê? Porque já não tem contato com Ele. Agora, aquele que nunca teve, quando ele tiver a primeira vez, aí é como aconteceu com você no dia do seu batismo no Espírito Santo. Nunca mais quer parar. E quando para, sente falta. Glória a Deus. Não é assim? É verdade. Quem aqui já teve o desprazer de ficar longe da presença de Deus? Seja sincero, eu sou um deles. Glória a Deus. E faltava, sentia a falta do Espírito Santo, sentia a falta de ouvir a voz dele. Irmãos, quando eu estava desviado, não lembro nem quanto tempo mais atrás, mas pensa no homem que chorava o tempo inteiro.
chorava no serviço, aonde que eu ia, eu estava chorando. E um dia lá, que era muita gente, era mais ou menos 250 funcionários trabalhando, todo mundo junto. E eu pensava que ninguém conseguia me ver ali do jeito que eu estava, chorando, sentindo falta do Espírito Santo. E aí um moço me perguntou um dia: o que é que você tanto está chorando hoje? E eu com óculos escuros no rosto, né? Pensava que ninguém ia perceber. Como lá era muito quente, eu achava que eles iam pensar que era suor. E de fato, alguns pensavam, mas esse eu acredito que foi tocado pelo Espírito Santo. E ele me perguntou: por que você está chorando? E como eu sabia que ele era servo de Deus, eu perguntei para ele assim: se você é o homem que você fala que é, provavelmente você vai saber o que é que está acontecendo comigo. E ele me perguntou o que é. Eu falei: não vou te falar, descobre você mesmo. E ele insistiu, e eu disse para ele assim: você sabe o que me falta? Aí ele falou assim: vamos ver se eu vou dar conta de te entender. E ali a gente tinha no máximo 3 segundos para trocar palavras. Vamos dizer assim, de 10 em 10 segundos, 3 segundos a gente trocava alguma palavra, que era onde a gente se encontrava numa pia para poder ter esse diálogo. Trabalhava circulando. Quando eu parava, que ele chegava, ele falava assim: você tem um filho? Eu já vi, é uma criança bonita e é saudável, corre para todo lado. Eu disse: sim. Ele: seu salário não é tão ruim? Eu disse: não, não é ruim. E ele foi falando, até que ele chegou lá. Ele falou assim: então agora eu sei o que te falta. Ele falou para mim: falta a presença do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Aí que eu consegui chorar de verdade. Aleluia. Eu disse para ele: é exatamente isso. E eu conseguia entender quando ele estava falando comigo, quando o Espírito Santo estava falando comigo. E nesse tempo, eu acredito que o tempo que Deus mais conversou comigo foi nesse tempo, no tempo que eu estava desviado. Que isso, pastor? Isso é loucura. Eu vou te contar só uma das experiências que eu tive, que você vai ver o quanto isso é real para mim. Não sei se você crê, mas eu creio. Eu tinha tanta sede, tanta vontade de que ele se manifestasse de novo na minha vida. E ele começou a falar comigo. Aí um certo dia, disse que eu tinha marcado um jogo de futebol na cidade, e era lá na cidade de Nazaré, que eu morava nesse tempo. E disse que a cidade inteira ia assistir esse jogo, que a minha família daqui de Goiânia ia para lá todos para assistir esse jogo. E era no ginásio de lá da cidade. E quando eu cheguei no ginásio, não tinha ninguém. Aí eu fiquei me perguntando: mas por que não tem ninguém? O jogo era hoje e tal. Tem tanta gente que foi convidado, nem os adversários não estão aqui. E aí disse que eu saía de lá com a minha mãe. E quando eu saía da porta do ginásio para fora, eu olhei para o céu. E quando eu olhei para o céu, tinha uma pedra de gelo em volta da cidade inteira, como se fosse esse quadrado aqui, só que imenso, cobrindo toda a cidade. E quando eu fiquei ali curioso, querendo entender por que aquela pedra de gelo estava tampando toda a cidade, veio surgindo um ponto branco bem distante, que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando eu consegui enxergar direito, era um homem que estava sentado em cima de um cavalo. E ele parou a uma certa distância do lado dessa pedra de gelo e começava a falar assim: já chega, já está na hora de você voltar. Glória a Deus. Você está longe demais. Até quando que você vai ficar aí? A sua família está perecendo.